Graças a Deus. Eu vou convidar a pastora Natália. Pastora Natália é pastora do Kids da nossa igreja. E ela, juntamente com o pastor Jean Anderson, estão conosco. E um trabalho lindo está começando para pastorear as crianças da cidade de Uberlândia. E ela vai trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero orar pela vida dela. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida da tua filha. Que sobre ela, ó Deus, esteja a unção do Senhor, o precioso óleo. Que o Senhor a use, ó Deus, para trazer ao nosso coração instrução, a tua palavra, aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dela. Dê a ela graça, ó Deus, para que por meio dessa palavra, o Senhor fale ao nosso coração de uma forma tão intensa. E vidas sejam abençoadas aqui, presencialmente, aqueles que estão em casa, acompanhando nesse momento essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui pessoalmente. Nós sabemos que os tempos que nós temos vivido agora não são tempos fáceis, são tempos desafiadores, é um tempo novo. Um tempo que a nossa geração ainda não tinha vivido. Talvez os avós, os bisavós já passaram por tudo isso, mas nós ainda não. Talvez a igreja primitiva já tenha passado por coisas parecidas, mas nós ainda não. E nós precisamos atentar o nosso coração para coisas muito simples, pequenas pedrinhas que podem nos fazer tropeçar. Porque você bem sabe, nós não tropeçamos em grandes montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. E o tema dessa mensagem de hoje é destronando os falsos deuses. Essa mensagem ela convém muito neste tempo porque Efésios 4 fala a respeito da comunhão dos santos, que um dos objetivos de nós congregarmos em igreja é justamente para nós aperfeiçoarmos o nosso serviço, para nós amadurecermos, crescermos em unidade de fé e não sermos mais como meninos levados por vento de doutrina de um lado para o outro. E nestes tempos nós não estamos mais congregando e vivendo como igreja juntos. E então neste tempo nós precisamos dobrar a atenção ainda mais. Nós estamos entrando nas suas casas no celular por meio de mensagens, de devocionais, pastores ligando, fazendo visitas. Mas nós somos limitados. Existem lugares, existem momentos que vai ser só você e Deus. Existem momentos que só você vai conseguir realmente esquadrinhar o seu coração e abrir o seu coração para que haja transformação. E nós precisamos guardar o nosso coração nesse tempo, porque esse tempo vai passar. Esse tempo não é para sempre, esse tempo vai passar. E depois que passar, o que nós vamos olhar e ver o que nós construímos nesse tempo de isolamento social. O que nós construímos em nosso coração, o que nós construímos em nosso momento com Deus, o que nós construímos em nossas casas, em nossas famílias, e que nós construímos nos empregos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O contexto que Paulo está dizendo aqui, ele está falando para a igreja de Corinto, e esse contexto, ele se dá ali na Grécia. Um momento onde existia muita promiscuidade, onde existia muita idolatria, e principalmente adoração a Afrodite, deusa da prostituição, cujos adoradores precisavam adorar Afrodite, praticando todos os tipos de prostituição possível. Então ali existiam falsos deuses. Talvez você está pensando aí, mas eu não adoro falsos deuses. Eu não adoro mais imagens, eu não rezo mais terços. Você vai perceber e abra o seu coração para isso. Nós temos falsos deuses que nós levantamos de forma muito sutil no nosso coração no dia a dia. E nós precisamos sim esquadrinhar os corações todo momento, em todo tempo, para que esses falsos deuses eles sejam destronados dos nossos corações, para nós vivermos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então acompanhe comigo a leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. O apóstolo Paulo estava ali abrindo o seu coração e trazendo instrução aos cristãos de Corinto, de que agora que eles nasceram de novo no Espírito, agora eles precisavam entender
que eles não estão mais debaixo do jugo da antiga vida. Eles agora vão precisar renovar a mente, transformar o coração e viver o novo de Deus. Agora, os falsos deuses estão sendo deixados para trás e um novo Deus está surgindo. O nosso Deus, o Deus vivo, Jesus. Quantas vezes nós nos convertemos e nós caminhamos e nós prosseguimos em conhecer, e mesmo a gente lutando, mesmo a gente tentando avançar, mesmo a gente orando, jejuando, fazendo libertação, cura, seminários, cultos, nós ficamos presos em algumas situações, nós ficamos presos em algumas áreas das nossas vidas. Em 3 passos hoje nós vamos alinhar o que precisa ser alinhado, destronar o que precisa ser destronado e estabelecer o que precisa ser estabelecido. Se você está anotando, nós vamos fazer 3 passos para destronarmos os falsos deuses do nosso coração e vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. O primeiro passo é alinhar a nossa adoração. Então, o primeiro passo é alinhar a nossa adoração. Nós precisamos ser inteligentes. Não adianta eu querer ficar cortando frutos de uma raiz, de uma árvore cuja raiz está sendo alimentada por águas contaminadas, porque eu corto o fruto vai nascer novamente contaminado. Eu preciso ir na raiz do problema e no cerne do problema. E tudo começa na adoração. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra adorarão aqui no versículo 23 no grego é a palavra proskuneo, que significa ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a algo superior. Pensa aqui comigo. Por que Jesus precisou enfatizar que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Nenhuma palavra de Deus é lançada em vão. O que está na Bíblia é verdade e ela precisa ser entendida na sua completude. Em espírito e em verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? João 14:6. Em João no capítulo 1 nós vemos que o verbo, a palavra era Deus e encarnou como Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Então, para eu adorar o Pai em espírito e em verdade, para eu reverenciar o Pai, para eu me prostrar, para eu mostrar temor e reverência a Deus, eu preciso fazer isso em espírito. O meu espírito eu não consigo dissociar de quem eu sou um ser integral. Então, aonde eu vou, o Espírito vai comigo. Então eu preciso adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em verdade, viver a palavra. Em espírito, o tempo todo, aonde eu for. Porque o Espírito de Deus está comigo o tempo todo aonde eu vou. Você que está em casa se sentindo sozinho nesse tempo, se sentindo perdido, presta atenção, o Espírito de Deus, Ele está com você. Deus é presente. Faz parte do caráter, do atributo dEle. Você não está sozinho. Talvez você pense que você está abandonado nesse vício, que você não consegue mais se desfazer. Entenda uma coisa, o Espírito de Deus está com você. E você hoje vai conseguir entender, discernir e destronar os falsos deuses do seu coração. E o primeiro passo é alinhar a nossa adoração. Eu quero que você responda 3 perguntas aqui comigo. Primeiro, quais são as suas paixões mais recorrentes? Segunda pergunta, quais são os seus hábitos mais constantes? Terceira pergunta, quais são os seus compromissos mais profundos? Talvez é o emprego, talvez é a família, é a esposa, são os filhos. Talvez é o animalzinho de estimação. Talvez é o jornal que precisa assistir sagradamente. Talvez é a comida. Se você não comer naquela hora, você fica com raiva.
Talvez é seu casamento, talvez é a igreja, talvez é o ministério. A sua paixão mais recorrente, seu compromisso mais profundo e os nossos hábitos mais constantes. Respondeu? Isso que você pensou aí é o alvo da sua adoração. Presta atenção. Aquilo que nós colocamos como primazia, como prioridade, como algo inegociável, é aquilo para o qual eu estou me prostrando, me rendendo, colocando esta coisa em um nível superior a mim. Aquilo que eu coloco como superior a mim se torna o Deus na minha vida. E por que é tão importante eu entender que essas coisas, essas situações ou essas pessoas têm tomado o lugar de Deus em minha vida? Porque nós somos aquilo que nós adoramos. Você está conseguindo entender agora por que algumas áreas da sua vida não estão andando? Por que alguns vícios você não consegue se desfazer? Por que algumas pessoas conseguem te dominar, conseguem te manipular? Por que você necessita de palavras de autoafirmação, palavras de afirmação, palavras de consentimento? Por que você não consegue romper? Porque existe um Deus falso no seu coração e você está se tornando aquilo que você adora. Quando Paulo fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Paulo está dizendo: ei, aquilo que você adorava antes, aquilo que era prioridade antes, aquilo que era primazia, aquilo que era a sua paixão mais intensa, aquilo que eram os seus hábitos mais constantes, aquilo que era o seu compromisso mais profundo, agora não é mais. Agora Cristo entrou em sua vida, agora Cristo é a primazia, Cristo é o seu compromisso mais profundo, Cristo é a sua paixão mais intensa. Nós vemos o tempo todo, a começar dos 10 mandamentos, Deus falando: temerás somente ao Senhor teu Deus. Temerás e adorarás tem o mesmo significado. Você já se perguntou por que Deus fala tanto? Adorarás somente ao Senhor teu Deus? Temerás somente ao Senhor teu Deus? Será que Deus ele é carente de atenção? Será que Deus ele é narcisista? Não! Sabe por que Deus fala para você, querido? Para você adorar somente a Ele. Porque Deus está falando assim: ei, olha para mim, me adore em primeiro lugar, porque você vai ficar a minha imagem, a minha semelhança. Tal pai, tal filho. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Mas hoje você vai destronar os deuses falsos do seu coração, amém? Querido, abra seu coração, deixa o Espírito esquadrinhar e ver se há algum caminho mau. O que nós estamos construindo nesse momento de isolamento? Muitos deuses foram levantados nesse momento. Netflix, redes sociais, família, casamento, o medo. Aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós colocamos como prioridade, como primazia, se torna o Deus em nossas vidas. E não existe espaço para dois senhores. O pastor Walter falou aqui sobre o dinheiro, sobre a importância de nós colocarmos Deus como primazia. Não existe espaço para dois senhores. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é. Se Jesus realmente for o alvo da nossa adoração, nós vamos nos tornando a sua imagem e a sua semelhança, manifestando o caráter do Pai. Qual é o caráter do Pai? Gálatas 5. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe qual é a verdadeira marca de um cristão que é maduro, que tem o centro da sua adoração centrado em Jesus? Não é orar em línguas.
Não é jejuar, não é orar de madrugada. É manifestar o fruto do próprio Deus, o fruto do Espírito. Não adianta a gente querer cortar frutos se existe uma árvore que está contaminada. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de Espírito. É onde tudo começa. Querido, destrona os deuses falsos do seu coração. Coloque Jesus no devido lugar. E eu quero abrir um parêntese aqui aos solteiros. Você percebeu a seriedade que é você fazer aliança com alguém cujo Deus do coração não é Jesus? Cujo Deus do seu coração é o trabalho, é videogame, é beleza, é estudar. Tudo isso que eu falei são coisas lícitas. Eu preciso sim tomar conta do meu casamento. Eu preciso sim cuidar do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Mas a partir do momento em que tudo isso se torna prioridade máxima em minha vida, se torna o meu hábito mais constante, se torna a minha paixão mais intensa, nasceu aí um bezerro de ouro. Ei, cônjuges, esposos, esposas, você precisa amar a Deus acima do seu cônjuge, acima dos seus filhos. Quantas famílias idolatrando filhos? Quantas mulheres idolatrando maridos? Quantos maridos idolatrando as suas esposas? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Precisamos alinhar a nossa adoração. E o tempo é agora. Porque daqui a pouco tudo isso vai passar, o isolamento vai acabar e o mundo vai esperar a manifestação dos filhos de Deus. Como vamos manifestar algo que nós não somos? O primeiro passo é alinhar a adoração. Você já conseguiu identificar o que é que você faz na maior parte do seu dia? O que é que você fala na maior parte do seu dia? O que ocupa seu pensamento? O que ocupa o seu planejamento a maior parte do seu dia? Isso aí é o Deus na sua vida. Talvez seja Jesus, de fato, mas talvez seja qualquer outra coisa ou pessoa. E o segundo passo para nós destronarmos os falsos deuses da nossa vida é restaurar a identidade. João no capítulo 1, no versículo 12 está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum momento, mas nasceram de Deus. Quando o centro da minha adoração é verdadeiramente, genuinamente Jesus, automaticamente a minha identidade, ela é restaurada. Porque eu sou aquilo que eu adoro. Se eu adoro Jesus, eu me torno como Ele. E quem vê Jesus vê o Pai. Portanto, eu me torno filha, à imagem e à semelhança do meu Pai. E eu começo a manifestar o caráter do meu Pai. Pensa comigo, não seria muito estranho uma criança de 5 anos, dentro da sua casa, ter que pedir permissão para o seu pai para abrir a geladeira? Não seria muito estranho uma criança, um filho, ter que pedir para o pai permissão para deitar na cama? Não sei vocês, mas eu até hoje, casada, 27 anos, quando eu vou na casa do meu pai e da minha mãe em Cuiabá, eu deito na cama, eu pego as roupas dela, eu abro a geladeira, eu como o que eu quiser, porque é a casa do meu pai, é a casa da minha mãe. E eu não preciso ficar esperando o meu pai e a minha mãe me pedirem algo para organizar a casa, para fazer algo. Se eu vejo, eu sou filha, eu sei que aquilo tudo ali é do meu pai e da minha mãe, também é meu, então eu já me prontifico. Eu já ajudo a cuidar, eu já ajudo a limpar.
Quando nós somos filhos maduros, nós entendemos que aquilo que é do meu pai é minha responsabilidade. Eu não fico mais terceirizando a outros. Eu me posiciono e falo: pai, deixa comigo que eu vou cuidar dos seus negócios. Deixa comigo que eu vou cuidar das suas coisas. Quantas vezes nós vemos filhos imaturos brigando por coisas tão pequenas, buscando por atenção, buscando por ser notado pelo pai, disputando pirulito, disputando brinquedo. Para com isso. Chegou a hora dos filhos maduros se manifestarem. A criação, a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós não temos mais tempo para perder com coisas que não vão ecoar na eternidade. Queridos, quantas pessoas nós vemos com crises de identidade? Passa ano e vem ano, a pessoa não consegue amadurecer, não consegue crescer, a pessoa está presa em vícios, presa em pecados. Já era para a pessoa estar lá na frente alimentando, mas ela ainda está no berçário, chupando chupeta. Chega! Deus está te chamando para o amadurecimento. Deus está te chamando para alinhar a sua adoração, e você será a imagem e a semelhança dele. Deus está chamando filhos maduros. Quando tudo isso passar, queridos, o mundo vai esperar uma resposta de nós, filhos maduros. Nós não estamos de férias, nós estamos construindo algo sólido para ser resposta para esse novo tempo que vai vir, esse novo mundo. Nada nunca mais vai ser igual. Sabe, quando nós como filhos, nós abrimos mão do mundo, nós abrimos mão das esferas da sociedade, nós abrimos mão de adotar as crianças, nós abrimos mão de influenciar na mídia e na cultura. Nós como filhos maduros deveríamos estar influenciando e governando, mas nós nos omitimos e o mundo tomou conta. Mas chegou a hora da igreja, eu e você, nós, nos posicionarmos como os filhos maduros e dominarmos e governarmos a terra. Talvez a sua esfera de influência seja a sua casa, sejam os seus filhos, seja a sua vizinhança, o seu bairro, seja o seu emprego, seja a sua faculdade, não importa. Deus te colocou para governar e dominar sobre a terra, cada qual em sua esfera de influência. Deus não entrega as chaves do reino dele para filhos imaturos, para crianças. Chegou a hora de nós nos posicionarmos e tomarmos conta dos negócios do nosso Pai aqui na terra. O que você tem construído neste tempo? O que o seu pai tem te falado e você tem obedecido prontamente? Filhos maduros não escolhem o que fazer, escolhem obedecer o pai. Faz o que tem que ser feito. Nós não temos mais tempo para perder. Se o centro da sua adoração verdadeiramente é Jesus, automaticamente existe em você um senso de responsabilidade. Aonde você vai, você entende: eu sou autoridade nesse lugar. Eu preciso transformar esse lugar. Eu preciso influenciar esse lugar. Se você não tem esse senso de consciência, de pertencimento, de responsabilidade, reveja qual é o centro da adoração do seu coração. Talvez não seja Jesus. Porque quando eu nasço de novo, eu entro num processo de amadurecimento, eu já não olho mais para trás, eu já não vivo mais as antigas práticas, eu já não vivo mais os meus antigos hábitos, mas agora eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecer Deus. Eu estou me tornando cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança. Eu já não tenho mais aquela carência, aquela necessidade de aceitação. Eu já não tenho necessidade de receber um obrigado quando eu faço algo, porque eu sei que é minha obrigação, é minha responsabilidade como filho. Ou o seu pai fica te falando obrigado toda hora quando você lava a louça.
Sua mãe toda hora fica falando, obrigada, meu filho, porque você arrumou sua cama. Não sei a sua mãe, mas a minha mãe falaria assim, você não fez mais que a sua obrigação. Porque nós somos filhos. Existem lugares que você consegue entrar com oração e com jejum, mas existem lugares que nós só conseguimos alcançar e dominar com maturidade, com identidade de filhos maduros. Amém? Todo esse processo é fácil? Claro que não. Nós estamos falando aqui de vícios de uma vida inteira, nós estamos falando de deuses falsos de uma vida inteira, porque agora eu nasci de novo. Eu tenho uma história, eu tenho uma vida para trás. Os vícios, eles são inerentes à nossa natureza humana caída, mas agora uma nova mentalidade de Cristo foi me colocada, porque eu nasci de novo e agora eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Talvez você esteja aí frustrado, se sentindo inútil, porque você não faz nada, nada dá certo. Sentindo que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te respondendo. Talvez você está frustrado porque você ainda não conseguiu uma aprovação. Queridos, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A incredulidade também vem pelo ouvir. Quais vozes você está ouvindo? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ei, sai dessa crise de identidade, pega a palavra de Deus, começa a declarar em voz alta aquilo que a palavra diz ao seu respeito, até que se torne uma realidade. Se a fé vem pelo ouvir, eu preciso falar para que eu ouça. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se está escrito que eu sou filha de Deus, então eu preciso crer que eu sou filha de Deus, porque a verdade, ela é inerrante. É uma verdade absoluta. Comece a dar ouvidos ao que Deus diz a seu respeito. Pare de ouvir vozes que dizem o contrário que a Bíblia diz. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós fazemos, isso é o alvo da nossa adoração e é isso que vai formar a nossa identidade. Venha para a posição que Deus tem para você de filho, de filha. Sai dessa posição que você não foi criado para estar. No Salmo 139, o salmista ele fala: quão grandiosos são os seus pensamentos ao meu respeito, Deus. O Senhor viu o meu embrião no ventre da minha mãe e escreveu os meus dias antes de qualquer um deles existir. Presta atenção numa coisa: Deus formou você na eternidade nele, antes de você ser um embrião na barriga da sua mãe. Então não importa se você é fruto de rejeição, não importa se você não foi desejado, se você não foi planejado, se de repente você é fruto de um estupro, fruto de um abuso. O meio pelo qual você nasceu não define a sua identidade. A sua identidade é definida por onde você teve início, e você teve início na eternidade em Deus. Só Deus pode dizer quem você é. A sua origem se deu em Deus. Talvez hoje você ainda não é quem você quer ser ou quem você foi criado para ser, mas você está nesse processo de amadurecimento, deixando as coisas velhas para trás e avançando. Avançando, avançando. Não pare, não pare, não retroceda. Você é filho, você é filha. Aquilo que Deus tem para nós aqui no reino dele, o reino dele que já está manifesto aqui na terra, é responsabilidade minha e sua. Não precisa esperar o pastor ficar falando, não precisa esperar o pastor ficar pedindo. Se posicione, levanta e vai cuidar do reino de Deus. Vai cuidar do que Deus confiou na sua mão. Assim como você cuida da sua casa, entenda, o reino de Deus também é a sua casa. Deus te colocou como responsabilidade de cuidar dos animais. Vá.
Deus te colocou como responsabilidade educar crianças como professor? Vá. Deus te colocou como responsabilidade legislar? Vá. Mas não espere estar lá para cumprir a sua identidade. Você é filha, onde você estiver, você é filho e você tem autoridade. Não existe essa divisão santo e secular. Tudo foi Deus que criou. Tudo provém de Deus. A partir da palavra dele, haja, todas as coisas foram feitas. Nós abrimos mão muito tempo de coisas que Deus criou e o mundo tomou conta. Está na hora de nós retomarmos, tomarmos de volta o reino de Deus, tomarmos de volta tudo que Ele criou. Nós deixamos de adotar crianças, o mundo está adotando. Nós deixamos de criar músicas, de criar conteúdo digital, de criar mídia, de criar teatro, de criar dança. O mundo tomou conta e da pior maneira possível. Querido, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, não dê vozes, não dê ouvido para vozes que dizem que isso não é de Deus. Se Deus te deu, vá e faça. Você só precisa da palavra do seu pai, você não precisa da palavra de ninguém te aprovando. Busque conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Mas tenha convicção daquilo que Deus colocou em você. Esse é o momento mais propício para que nós como igreja construímos coisas que são sólidas. Construir coisas que vão ecoar na eternidade, que vão gerar legado, que vão gerar legado de gerações e gerações. Não é tempo de ficarmos em casa assistindo filmes, séries. Pode, deve sim, mas não deixa ser isso a prioridade no seu coração. Não deixa ser isso o seu hábito mais recorrente. Não deixa ser isso a sua paixão mais intensa. Por que será que talvez a gente não consegue ter uma vida de oração, uma vida de adoração? Nós não conseguimos romper, nós não conseguimos ter uma vida estável, nós não conseguimos ser constantes. Porque talvez o Deus que está no seu coração não seja Jesus, porque Jesus é estável, é constante. Alinhe a sua adoração. Se você vai se prostrar perante algo, que seja Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. Que seja o seu Pai, o bom Pai perfeito. Amém. Nós já demos 2 passos até aqui, nós vamos caminhar para o último e terceiro passo. Quando eu alinho a minha adoração, quando eu restauro a minha identidade, automaticamente, agora eu vou manifestar um serviço voluntário. Precisamos entender que aquilo que é do Pai também é nosso. Filipenses 2, versículo 3 e 4 está escrito assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Querido, antes de você ser servo, você é filho. Essa ordem precisa ser respeitada. Porque o servo, ele só faz aquilo que o Senhor manda, e ele só faz aquilo porque ele vai ter uma recompensa. O filho não. O filho faz o que tem que ser feito mesmo que ele não goste. Ele faz porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Ele faz porque ele sabe que o reino do Pai também é a herança dele. Antes de Deus querer as suas mãos, Deus quer o seu coração. Deus precisa ser o centro do seu coração, porque você vai adorá-lo e vai ser a imagem e a semelhança dele. Você sendo a imagem e a semelhança dele como um filho maduro, automaticamente você vai querer servir, trabalhar no reino, expandir o reino, investir tudo o que você tem, o seu tempo, os seus recursos, as suas emoções, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos. Você não vai esperar vir à igreja para fazer algo, você vai ser a igreja em todo lugar que você estiver. Você não vai trazer alguém para a igreja para essa pessoa conhecer Jesus. Você vai manifestar e vai expressar o caráter de Cristo onde você estiver.
Quando Jesus ele fala em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o verbo ide, o significado original dele está no gerúndio. Enquanto você estiver continuando a caminhada iniciada, pregue o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver andando, enquanto você estiver pegando ônibus, enquanto você estiver advogando, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver no trânsito, pregue o evangelho a toda criatura. Ser cristão não é uma roupa que eu coloco e venho para o culto no domingo. Ser cristão é a minha nova natureza. Não tem como eu dissociar. É o tempo todo, aonde eu estiver, com quem eu estiver. Nós temos a história do filho pródigo. Pensa nessas duas perspectivas. O filho pródigo sabia tanto que ele era filho, que ele pegou tudo que ele tinha de direito. Era direito dele, legal, herança. Juridicamente falando, era legal. Adiantou a herança. Pegou tudo que era de direito. E de forma egoísta, mesquinha e medíocre, gastou tudo que ele tinha com ele mesmo. Já o irmão dele não tinha consciência de que era filho. Porque de uma forma egoísta também fez um pedido que o pai deveria fazer uma festa. Ora, se eu sou filho, se eu moro nessa casa, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso fazer uma festa, eu posso convidar amigos, eu não preciso implorar para isso. Eu não preciso ficar chateado, magoado, porque o meu pai está fazendo uma festa para o meu irmão. Quantas vezes nós, como igreja, nós somos o irmão do filho pródigo. O filho pródigo está voltando para casa. Em vez de nós nos alegrarmos e irmos receber, nós somos os primeiros que olha de cima, aponta, julga, exercendo justiça própria. Querido, presta atenção. Se não fosse a misericórdia de Deus, você e eu não seríamos salvos. É pura misericórdia e graça de Deus. Nós não temos nada que nos faz merecedores. Nós não temos nada que nos faça detentores de ser salvos. Não é aquilo que nós fazemos, é em quem nós cremos. Deus nos deu autoridade para governar e dominar o mundo, dominar a terra. O que você vai apresentar a Deus quando tudo isso aqui acabar? Nós estamos em casa por mais um tempo, espero que breve. O que você está construindo? Quais são os deuses que você tem levantado no seu coração? Idolatria, querido, é qualquer coisa que eu coloque no lugar de prioridade que é Deus. Às vezes, nós pegamos aquilo que é bom, aquilo que é lícito, e nós fazemos um bezerro de ouro. Talvez o seu dom, o seu talento é o seu bezerro de ouro. Talvez o ministério. Talvez o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos. Talvez o seu animal de estimação, o seu emprego, o dinheiro. Se você está assistindo essa mensagem, não importa a hora, é porque Deus quer falar com você alguma coisa. Chegou a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Já chegou. Nós já estamos encerrando, coloque-se de pé aí no seu lugar. Isso, meu irmão, se coloque de pé, já começa se posicionando agora.
Saia dessa passividade, saia dessa zona de conforto, coloque-se de pé como um filho maduro e fala: Pai, estou aqui, conte comigo. Conte comigo porque eu não preciso mais de aprovação, eu não preciso mais de ser carente. Sabe, a nossa geração, eu quero convidar o Ministério de Louvor, a nossa geração está tão carente dessa paternidade de Deus, porque tem se perdido em tantas coisas que têm ocupado o coração. E a nossa geração está tão carente, mas tão carente da paternidade de Deus, que a nossa geração está levantando ídolos para ser o nosso pai. A nossa geração está vendo no governo uma paternidade. A nossa geração está vendo em ideologias uma paternidade, porque paternidade libera destino, libera provisão e cuidado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nada e nem ninguém pode ser o seu pai. O governo não é responsável por você, seu pastor não é responsável por você, seu marido, a sua esposa não são responsáveis por você. Grupos ideológicos não vão resolver essa crise de identidade que você tem. Jesus é a resposta. Jesus precisa ser o centro da sua adoração. Jesus precisa ser a sua paixão mais intensa, o seu hábito mais constante e o seu compromisso mais profundo. E você adorando a Jesus com tudo que você é, você vai se tornar a imagem daquilo que você adora. Você agora vai se tornar filho, porque Jesus é filho. Você vai se tornar um filho maduro, estável e constante, responsável pelo reino de Deus, porque assim Jesus é. E automaticamente você não vai ser só um servo, mas você vai ser um voluntário. Você vai se voluntariar para fazer tudo o que Deus tem aqui na terra. Você vai se voluntariar para exercer domínio e governo sobre todas as esferas da sociedade. Você vai se voluntariar para ser a resposta para esse mundo. Você vai se voluntariar para ser resposta aos órfãos, às viúvas, aos animais abandonados, às mulheres abandonadas. Você vai ser resposta para essa geração. Mas tudo isso a partir do momento que você alinhar a adoração no seu coração. Eu vou conduzir uma oração e eu quero que você ore aí na sua casa. Você que está aqui presente, ore onde você está. Permita que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração e vê se há algum caminho mau. A hora é agora, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Primeiro passo para nós vivermos o novo de Deus é alinhar a nossa adoração. O segundo passo, restaurar a nossa identidade de filhos. E o terceiro passo, exercer o nosso trabalho voluntário como servos. Para que tudo isso aconteça, meu irmão, você que está ouvindo agora, nós precisamos nos render a Deus em arrependimento. Levantar outros deuses é pecado. Aquilo que é pecado precisa ser confessado e precisa haver arrependimento. Eu vou orar aqui, você ora onde você está. Não tem do que você ter vergonha, não tem mais do que você temer, porque agora você não tem mais uma reputação, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você já não vive mais, porque agora quem vive é Jesus em você. Você não tem mais um nome a zelar, porque agora você é filho de Deus, você é um com o Pai. As crianças que estão me ouvindo, vocês também, orem junto com o seu papai e com a sua mamãe, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que foi prioridade na sua vida. De repente brincar, de repente o seu amiguinho, de repente assistir um desenho. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Lembra do relógio de oração que nós fizemos. Deus precisa ser a prioridade. Deus é seu pai. Mesmo que você não tenha mais o seu pai presente, seu pai já está no céu com Deus, seu pai já morreu. Deus é o seu pai. Você não é órfão, você não está sozinho. Oh Pai, nós pedimos perdão por todos os deuses que nós construímos em nosso coração.
Nos perdoe por negligenciar a sua presença. Nos perdoe por trocar um momento contigo por televisão. Nos perdoe por te trocar pela nossa família. Nos perdoe por te trocar pelo nosso emprego. Nos perdoe por te trocar por ganhar mais dinheiro. Oh Deus, gera arrependimento em nosso coração. Gera arrependimento em nosso coração. Nós não queremos mais viver essa vida medíocre. Nós não queremos mais viver na passividade. Nós não queremos mais viver com essa carência emocional. Nós não queremos mais viver confusos, sem saber o nosso destino, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Nós confiamos e descansamos no seu amor, na sua paternidade, na sua direção. Deus, nós agora como igreja, nós desligamos aqui na terra em concordância tudo aquilo que nós estabelecemos como ídolo do nosso coração, tudo aquilo que ocupou o lugar de prioridade, tudo aquilo que ocupou o lugar de paixão mais intensa, tudo aquilo que ocupou o lugar dos meus hábitos mais constantes. E nós abrimos para que o Senhor entre. Destronando agora todos os ídolos que foram levantados no nosso coração, restaurando a identidade de filhos, ungindo a nossa cabeça e nos enviando para o seu serviço, para ganhar o teu reino, para expandir o teu reino aqui na terra, a começar pelas nossas casas, depois a nossa vizinhança, depois o nosso bairro, a cidade de Uberlândia, o Brasil e todas as nações da terra. Senhor, estabelece o seu propósito para cada um. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Já não aguentamos mais ficar nessa inércia. Já não queremos mais ser como os filhos imaturos, Deus.
de braços abertos para você voltar para a casa do seu pai. Talvez você viveu até hoje dentro da casa, mas não entendendo que você é filho, não entendendo que essa casa é sua, não entendendo que a responsabilidade é sua, que a herança é sua. Talvez você viveu até hoje apenas como um servo, fazendo tudo, limpando tudo, fazendo, falando tudo, mas sem entender que você é filho. Eu quero fazer essa primeira oração com você. Você hoje vai receber a identidade de filho, porque agora os deuses falsos do seu coração foram destronados, e agora o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus é o centro da sua adoração. Eu quero orar por você agora. Se você entendeu que você estava dentro da casa do Pai, fazendo a obra do Pai, mas como um servo e não como um filho, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração, que eu vou orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós como filhos, nós não sabíamos a nossa identidade até agora. Nós apenas achávamos que tínhamos que servir, que tínhamos que fazer para que o Senhor nos aprovasse. Mas nós entendemos hoje que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é a prioridade da nossa adoração. A partir de hoje nós vamos adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. A partir de agora, o Senhor vai fazer parte dos nossos hábitos mais constantes. O Senhor agora é o nosso compromisso mais profundo, e o Senhor é a nossa paixão mais intensa. Nós não queremos mais comer, Deus, a comida de porcos como servos. Nós queremos agora entrar na casa do seu Pai. Nós queremos agora receber um anel de autoridade, novas vestes, novas sandálias. E nós queremos, Pai, usufruir de tudo que o Senhor tem por herança, mas não para os nossos prazeres, mas para expandir o teu reino, para dominar e governar, para fazer a sua vontade, assim como é feita no céu, que seja feita na terra, em nome de Jesus. Nós não somos mais carentes de aprovação, não necessitamos mais de palavras de pastores, de palavras de governo, de palavras de teologias, de aprovação dos maridos e das esposas, porque agora nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Nós podemos o que o Senhor diz que nós podemos. Nós agora faremos aquilo que nós podemos fazer segundo a sua vontade. Como filhos, Pai, nós renovamos a nossa mente para experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer essa segunda oração agora. Você que entendeu que existe uma identidade para a qual você foi criado na eternidade. Querido, Deus te fez na eternidade antes de você ser um embrião na barriga da sua mãe. A nossa natureza está morta nos nossos delitos e pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e é Jesus. Você entendeu que você estava perdido, você estava fora do propósito, você não sabia o que era ser filho. Você estava remetendo a Deus a culpa de tudo o que aconteceu com você. Aqui pode não ser culpa sua o que aconteceu com você, mas a partir de agora, quando Deus entrar na sua vida, é responsabilidade sua escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu quero orar com você agora, que entendeu que você precisa ter essa paternidade de Deus, que você precisa receber essa identidade de filho, porque somente filhos entrarão no reino dos céus. Você que nunca fez essa oração, você nunca se posicionou e falou: Jesus, pode entrar. Deus, estou aqui, ó, conta comigo. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos aí onde você está e coloque a mão no seu coração. E repete comigo essa oração. Deus, hoje eu reconheço que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu confesso com a minha boca que Jesus não só morreu, mas ressuscitou. E por causa disso, agora eu posso ser
filho. Por causa disso, agora o meu nome está escrito no teu livro. Deus, agora eu já não sou uma criatura. Agora eu posso te chamar de pai. Agora, filho seu, eu sou. Filho seu, eu sou. Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, envie uma mensagem para nós. Nós queremos orar com você, se possível visitar você. Você agora não está mais sozinho. Agora existe uma família. Eles têm filhos e filhos maduros para ser seu irmão. Você agora tem um pai. Você agora descobriu qual é a sua origem. E agora você tem um destino sobre a sua vida. Venha conosco, venha com a gente. Venha com a Lagoinha Uberlândia. Venha crescer, venha amadurecer. Venha caminhar conosco rumo àquilo que o Senhor tem para nós. A partir de agora, querido, não foi a sua vida que mudou. Você agora colocou um antes e um depois. Agora toda a sua descendência que nascer de você já serão descendência de homens e mulheres abençoados. Porque agora você não é mais morto, você agora vivo está. Você agora construiu um legado para sua família. Seus filhos, seus netos vão desfrutar dessa decisão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você que está em casa fez essa oração pela primeira vez, tem um telefone que aparece na sua tela, entre em contato conosco. Tem um pastor para orar por você, abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida, a semana que Deus fez para você. Onde estiver.